Quantas vidas alguém pode ter numa única existência? Passar verdade sendo uma vovó simpática, a dona de um bordel, a golpista da estação, a empresária de sucesso, uma mãe de família e até Nossa Senhora? E depois de quase um século, estar no auge da carreira, aliás, auge que já dura uns 20 anos. Este fenômeno se chama Fernanda Montenegro, que representa o que de melhor o Brasil produziu em termos de interpretação dramática e comemorou em outubro 90 anos, no mesmo teatro que seu pai marceneiro ajudou a construir. A trajetória de Fernanda, que se chamava Arlete, começou aos 15 anos, quando foi contratada pela Rádio MEC para ser locutora. Por lá ficou 10 anos e fez sua primeira novela antes do advento da TV. Em 1950, ela faz sua estreia no teatro e no ano seguinte participa do nascimento da TV no programa Retrospectiva do Teatro Brasileiro, na Tupi. Em 1952, foi considerada atriz revelação, segundo a Associação Brasileira de Críticos Teatrais. Era o primeiro de uma coleção de 40 prêmios em 58 peças, 40 novelas e séries e 35 filmes. Nos anos 50, entrou para o Teatro Brasileiro de Comédia, que funcionava no Bexiga, em São Paulo. Foi dali que saíram artistas como Natália Timber, Paulo Altran, Francisco Coco e Tônia Carreiro. Em 1959, a competição com a TV já se fazia sentir, e o TBC acabou fechando, mas ela não desistiu do teatro e abriu a própria companhia com os amigos Ítalo Rossi e Sérgio Brito. Já a parceria com o marido Fernando Torres vem desde 1953, quando se casaram de forma modesta e com vestido emprestado. O início dos anos 60 foi complicado e Fernanda teve que trabalhar dobrado para manter a família, agora com 2 crianças, Cláudio e Fernanda, que também se tornou atriz. Ela se dividia entre fazer os espetáculos no Rio e gravar de madrugada para o Grande Teatro Tupi, em São Paulo, onde atuou em 160 teleteatros. Em 1964, Fernanda fez sua estreia no cinema, em A Falecida, baseada na obra de Nelson Rodrigues. O filme conta a história de uma mulher fascinada pela morte. Em 1967, atua na superprodução da TV Excelsior, Redenção. No ano seguinte, é a vez de Sangue do Meu Sangue. Na TV Bandeirantes, fez uma sobrevivente do Holocausto em Cara a Cara. Em 1973, ela protagonizou o clássico da tragédia grega Medeia, na Globo, uma adaptação de Eduvaldo Viana Filho. E a partir de 1981, ela emendou uma novela na outra, Baila Comigo, de Manuel Carlos, Guerra dos Sexos, em 1983, em que fez par com o colega de teatro Paulo Altran, Cambalacho, em 1986, com Gianfrancesco Guarnieri, seu marido também no filme Eles Não Usam Black Tie. Do longa conta a história de uma família do ABC paulista e a criação do movimento sindical, que foi reconhecido com Leão de Ouro no Festival de Veneza em 1981. Nos anos 90, foi a cafetina Olga Portela de O Dono do Mundo e a nordestina Jacutinga de Renascer. Também foi filha de Santos Dumont em Zazá. Em 1999, veio a consagração internacional com o prêmio no Festival de Berlim por Central do Brasil, de Walter Salles. Dora é uma golpista que se reinventa depois de conhecer o menino Josué, que a convence a sair pelo Brasil atrás de seu pai. O filme também ganhou o Globo de Ouro e Fernanda foi candidata ao Oscar. Em 2013, veio o Emmy pela série Um Doce de Mãe, de Jorge Furtado. No ano 2000, ela foi a Nossa Senhora do Alto da Compadecida, clássico de Ariano Suassuna, adaptado por Guel Arraes. Em 2001, foi a mãe de Ramona, em As Filhas da Mãe, a primeira personagem transexual da TV, vivida por Cláudia Raia. Em 2014, Fernanda fez uma personagem lésbica da terceira idade, ao lado da amiga Natália Timber, em Babilônia. No cinema internacional, ela foi a mãe de Javier Bardem, na adaptação do clássico de Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera. Em O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, foi Bibiana, papel que dividiu com Marjorie este ano. O mesmo aconteceu em 2019 com A Vida Invisível, filme que deve representar o Brasil no Oscar 2020 e já foi premiado este ano em Cannes.
Nem a trajetória consagrada da atriz impediu que ela fosse atacada pelo governo, quando foi capa da revista de literatura 451. A revista fez alusão à caça às bruxas, uma resposta à campanha difamatória contra a classe artística, veiculada pelo WhatsApp desde 2018, tendo como bode expiatório a Lei Rouanet. A lei, criada em 1991 durante o governo Collor, propicia que empresas apoiem projetos culturais com incentivo fiscal e impulsionou o setor no Brasil, que empregou em 2017 106 mil pessoas e injetou 171 bilhões na economia naquele ano. A campanha tinha o objetivo de despencar o orçamento da cultura de 60 milhões para apenas 1 milhão e tirar a credibilidade de artistas como Fernanda, que tem 75 anos de serviços prestados. Foi um desabafo no programa do Faustão que acionou a milionária fábrica de fake news, mas nada que tire o brilho de nossa maior estrela, que também receberá um prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte pela defesa da liberdade de expressão. Outro destaque do ano batizou um asteroide. A gaúcha Juliana Stradiotto, 19 anos, ganhou a mesma honra dada a Einstein, ao vencer a maior competição de ciência do mundo em junho, no Arizona. Ela competiu com 1.800 estudantes de 80 países e venceu na categoria Ciência de Materiais com um trabalho sobre o aproveitamento da casca do maracujá, transformado em plástico biodegradável. Este plástico pode ser usado como embalagem de mudas e ser plantado diretamente no solo. Ela também ganhou o prêmio Jovem Cientista e trabalha agora com a casca da macadâmia, que pode se transformar em pele artificial para tratamento de queimados. Juliana é aluna do Instituto Federal de Osório, uma cidade a 100 quilômetros de Porto Alegre. A instituição foi criada em 2010 graças à Lei 11.892, que levou as escolas técnicas para o interior do Brasil. Em 2002, eram 140 campi. Hoje são 644 e cada uma oferece ensino gratuito de excelência em áreas que a região tem vocação econômica. O instituto que preparou Juliana foi uma das vítimas do corte de 30% de verbas da educação pública em abril em todos os níveis, das creches às universidades, eleitas as vítimas da vez dos difamadores profissionais de WhatsApp, que enganaram quem nunca pisou numa federal. O IFES de Osório ficou com o mesmo orçamento de 2012, sendo que hoje tem o triplo de alunos, 900 estudantes. De 2013 a 2018, a produção de ciência no Brasil cresceu 30%, sendo que 95% é feita nas universidades federais. Juliana foi aprovada no curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas não sabe se dará prosseguimento à pesquisa, pois o governo prometeu cortes ainda mais drásticos em 2020. O desprezo pela educação fez com que 2 milhões de estudantes tomassem as ruas do país em maio para protestar contra medidas que inviabilizam o funcionamento das instituições, que já sofrem com a PEC que congelou os valores por 20 anos. Agora, nem pagar por segurança, limpeza, água e luz, os gestores das instituições sabem se poderão arcar. Parte da verba foi liberada depois de aprovada a reforma da Previdência. Segundo a Web Science, um banco de dados com 20 mil publicações internacionais, o Brasil é o 13º país em produção científica e 72% dos artigos é publicado por mulheres. A área de maior destaque é a medicina. Apesar do desempenho invejável, o governo quer cortar pela metade as bolsas. A perspectiva é que 6 mil cientistas abandonem as pesquisas em 2020. A justificativa é que seria investido mais em educação básica. Lei do engano. Em 2019, o Programa de Apoio à Infraestrutura da Educação Básica perdeu metade da verba. A qualificação profissional perdeu 25%. A alfabetização de jovens e adultos ficou com apenas 30% dos recursos previstos. O governo federal investe mais em universidades porque segue a Lei de Diretrizes Básicas, que prevê a educação infantil e fundamental como de competência das prefeituras, o ensino médio dos governos estaduais e o ensino superior do governo federal. Em 2006, foi criado um fundo para investir na formação de professores e diminuir as desigualdades regionais. A intenção é tornar o Fundeb permanente, mas o que esperar de um governo que nega a ciência? Em 10 de outubro, a publicitária Preta Ferreira foi solta da penitenciária feminina de Santana depois de 109 dias.
Ela foi presa ao prestar esclarecimentos quanto a denúncias de extorsão envolvendo o edifício Wilton Paz, que pegou fogo em maio de 2018 no Largo Paissandu. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, 41,5% dos presos são provisórios, o que explica a superlotação dos presídios. O edifício é um dos muitos ocupados por movimentos populares que reivindicam moradia nos prédios abandonados do centro. Só que Preta nunca pisou no Wilton Paz. Ela está à frente da ocupação 9 de julho, que virou um ponto de cultura apoiado inclusive pelo poder público municipal. Artistas como Zé Cabaleiro e Ana Canãs já tocaram nos eventos culturais, que mistura arte, gastronomia e engajamento social. Preta é filha de Carmen Silva, que veio da Bahia fugida do marido violento nos anos 90 e, sem emprego, acabou indo morar na rua. Quando entrou em contato com os movimentos de moradia, criou o MSTC, que resgata a cidadania de quem já perdeu tudo. Estima-se que 20 mil pessoas vivam abandonados à própria sorte nas ruas da capital paulistana. Sua história foi contada no filme Era o Hotel Cambridge, de Eliana Café. Em entrevista ao jornalista Luiz Nassif, Carmen conta como organiza o movimento, seleciona os moradores, estimula a formação profissional e levanta a autoestima de centenas de pessoas. Ela também revela que existe uma rede de solidariedade que dá suporte ao projeto, que revitaliza os espaços públicos e salva vidas da extrema miséria. Em novembro de 1997, nós fizemos a primeira ocupação, que foi uma ocupação muito grande, que foi a ocupação do prédio do antigo INSS. Esse da 9 de julho? Da 9 de julho. Quando a gente saiu, um pessoal morador em situação de rua e em condição de drogadiços, eles entraram, que era a época do crack, quando o crack estava começando mesmo a fluir em São Paulo, em 2004. Então eles entraram e ali pegou fogo no prédio. Chegou uma época dos vizinhos dizerem assim: poxa, quando esse prédio tinha gente morando era outra coisa, né? Porque as famílias que chegam no movimento chegam porque está despejada, porque está em área de risco, porque mora de favor. A primeira coisa que nós fazemos ao entrar num prédio velho é um banho de cal, porque o cal ele mata todos os micróbios, inclusive o bacilo de Koch. E a gente tem também a atuação da própria Secretaria de Saúde junto às ocupações. E aí tem aquele médico de família com o atendimento, vacinas. Uma coisa que a gente não admite é homem que bate mulher, é o uso de droga, tráfico e roubo. Isso aí não precisa passar nem por mediação. Em 2014, o jornalista norte-americano Glenn Greenwald foi o destaque do ano. Ele conseguiu uma entrevista exclusiva com Edward Snowden, o ex-agente secreto que abriu mão da carreira para denunciar a espionagem realizada pelo governo Obama através de notebooks e celulares. A entrevista foi concedida em 2013 num hotel em Hong Kong, quando Glenn trabalhava para o jornal britânico The Guardian. O furo de reportagem lhe rendeu vários prêmios. Ele ganhou o Pulitzer, o mais importante prêmio da imprensa, o Oscar de melhor documentário por Citizen4 e, no Brasil, o Prêmio ESSO pelas matérias que fez para o jornal O Globo sobre a espionagem em cima da Petrobras. Seu livro, Sem Lugar para se Esconder, ganhou um prêmio na Alemanha e Glenn fez várias palestras pelas universidades americanas. No filme Snowden, de Oliver Stone, Zachary Quinto faz o papel de Glenn, herdeiro de uma tradição de jornalismo investigativo que já derrubou até um presidente, como foi retratado no filme Todos os Homens do Presidente, de 1976, estrelado por Robert Redford e Dustin Hoffman. Garganta Profunda era o codinome do informante, que entregou o esquema contra o Partido Democrata. Ele forneceu gravações para os jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, que implicavam Nixon, que renunciou em 1974 para não sofrer o impeachment. O filme ganhou 4 Oscars. O mesmo tratamento, porém, Glenn não recebeu quando revelou as conversas secretas do procurador Delton Dallagnol num grupo de aplicativo Telegram. O conteúdo aponta para várias irregularidades que ferem o Código da Magistratura, como um juiz interferir no processo. A construção da Lava Jato como tábua de salvação da ética no Brasil estava tão consolidada que boa parte da população não acreditou nas revelações de Glenn, que também é advogado. O que não é veiculado é que ele está amparado pelo inciso 14 do artigo 5º da Constituição Federal,
que garante o sigilo da fonte caso o conteúdo dos vazamentos seja de interesse público. No caso Petrolão, muitas conversas também foram vazadas. As redes de TV pouco repercutiram o assunto, colocando mais ênfase na ação do hacker, porque são concessões públicas que dependem de verba estatal para existir. O fato de Glenn ser gay e casado com um parlamentar brasileiro era tudo que a máquina de fake news precisava para instigar o ódio contra o jornalista, que fez, na verdade, um grande serviço ao país e, por tabela, ao jornalismo brasileiro, que havia se tornado um mero repassador de notas palacianas e deixou de exercer sua função mais nobre, fiscalizar os poderes. Nem a mãe de Glenn, que faleceu este ano de câncer, foi poupada das injúrias. Até uma sugestiva portaria 666 foi baixada para dificultar a vida do estrangeiro no país, que um dia já foi sinônimo de hospitalidade. Glenn ainda viveria momentos constrangedores na Rádio Jovem Pan, onde foi agredido por Augusto Nunes, depois que o chamou de covarde por envolver os seus filhos nas tretas das redes sociais. As ameaças contra Glenn mobilizaram a sociedade civil, que fez em junho um ato em solidariedade ao jornalista, que vive há 14 anos no país. Na sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, ele reafirmou seu compromisso com a defesa da liberdade de imprensa e contra o autoritarismo. Eu sei que tem pessoas aqui incríveis, o Chico estava aqui, o Cid Benjamin, tem muitas pessoas que cresceram na ditadura, foi punido e sofreu muito por causa da ditadura. Eu não vou deixar o país do meu vírus regredir para a ditadura. Eu não vou. Quando o presidente sugeriu em julho que sabia onde estava o pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, não sabia que estava mexendo com um drama familiar cuja chaga continua aberta 45 anos depois do desaparecimento do estudante de direito de 26 anos. Sua mãe, Dona Eusita, havia acabado de falecer aos 105 anos, ainda na esperança de que fossem identificados os restos mortais do filho, para que fosse finalmente enterrado. Fernando foi sequestrado quando estava passando o carnaval no Rio com a família, em 1974. Ele era membro de um grupo contrário à ditadura, da qual já fizeram parte José Serra, Cristóvão Buarque e o sociólogo Betinho, conhecido nos anos 90 pela campanha de combate à fome. Os anos 70 foram os mais virulentos por causa do AI-5, que dissolveu o Congresso e caçou os opositores com brutalidade. Muitos se exilaram, como Betinho, que foi para o Canadá. Em 1990, um cemitério clandestino foi descoberto em São Paulo, em Perus. A prefeita da época, Luísa Erundina, mandou desenterrar as mais de 1.000 ossadas para análise e identificação através do DNA. Hoje existe no local um memorial em homenagem às vítimas da violência policial e quase 500 presos políticos desaparecidos. A Comissão da Verdade foi instituída em 2013 para reparar parte dos danos causados pela ditadura militar e indenizar as famílias. E engana-se quem pensa que apenas guerrilheiros eram presos. Um dos casos mais emblemáticos é do ex-deputado federal Rubens Paiva, pai do escritor Marcelo Rubens Paiva. Ele teve o mandato cassado 10 dias após o golpe militar, por ter feito um discurso criticando o governador Adhemar de Barros, apoiador da ditadura. Rubens chegou a se exilar na Iugoslávia, mas retornou ao Brasil e tentou salvar alguns ativistas da ira insana do regime. Foi aí que o levaram para o DOI-CODE, onde foi torturado e assassinado e os restos mortais jogados ao mar. A família só viu o atestado de óbito em 1996, graças à lei sancionada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que criou a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. O caso do jornalista Vladimir Herzog, diretor da TV Cultura, foi ainda mais cruel. Apenas por ser filiado ao PCB, ele foi torturado e morto, e uma foto emitida pela polícia sugeria que ele tinha se enforcado, o que era impossível pela posição em que se encontrava. A mesma estratégia foi usada com o prefeito de Balneário Camboriú, Higino Pio, em 1969. Seu crime foi ser amigo de João Goulart, o presidente deposto que tinha casa de praia na cidade. Herzog era judeu e, segundo os preceitos hebraicos, quem comete suicídio é sepultado em separado. Só que ao ver as marcas de tortura no corpo do jornalista, o rabino Henry Sobel se recusou a enterrá-lo com os suicidas.
Seu enterro foi o primeiro grande ato de desagravo à ditadura após o AI-5. A família do jornalista criou uma fundação em 2009, que confere um prêmio anual aos profissionais da imprensa que se destacaram na defesa dos direitos humanos. Em 2019, o agraciado foi o jornalista Glenn Greenwald.